Oi, estamos aqui mais uma vez para mais um capítulo da nossa Masterclass de Next.js 13.4, onde a gente vai falar de um assunto super polêmico no qual nós desenvolvedores nunca cometemos: erros. Aperte os cintos aí porque eu vou mostrar para vocês como que o Next.js 13.4 e para frente consegue resolver a maneira que você cria as fronteiras e os limites dos erros que podem acontecer nas suas páginas e nos seus layouts. Mas antes da gente começar o vídeo aqui, eu quero falar para você do maior erro que acontece nesse canal. O maior erro que acontece neste canal é você assistir o vídeo, não deixar o seu like e não comentar. Eu quero te conhecer cada vez mais, então deixa seu comentário, eu quero saber seu nome, eu quero saber quem é você que está assistindo esse vídeo aqui. E obviamente, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e clicar ali no sininho. Mas bora pro vídeo. Tratamento de erros com Next.js 13.4. Se você não assistiu os outros vídeos sobre layout pages, eu sugiro você fortemente que pare e vá nesse vídeo, dá uma pausinha aí e vai nesse vídeo aqui que está no card, onde eu falo sobre páginas e layouts, porque isso vai te ajudar muito a entender o conteúdo desse tratamento de erros também. Para você que já está acompanhando, você sabe muito bem como funciona o roteamento e a convenção de nomes dentro do Next.js 13.4 e o tratamento de erros segue o mesmo padrão. Então vamos aqui para o vídeo que eu quero mostrar para vocês como a gente trabalha com a parte de erros no código diretamente, porque é um tema razoavelmente simples de explicar. Mas tem alguns ganchinhos e probleminhas que eu vou explicar, por isso fique até o fim do vídeo. Para começar aqui, pessoal, eu já tenho um aplicativo criado. Se você não sabe criar, entra aqui no card, em um dos vídeos da série, eu já mostrei para vocês como que a gente cria esse projeto aqui. E o que eu fiz? Eu fiz um setup muito rápido aqui, onde a gente tem um sitezinho bem simples, onde a gente tem um layout root, um layout raiz, onde a gente tem a página raiz e a gente tem um botão para ir para o blog. No blog eu tenho mais um layout do blog e tenho mais uma página do blog com um botãozinho aqui para a gente navegar entre as páginas de novo. Se você não sabe fazer, já deixei o card aqui para fazer a parte de layout e de páginas. E tem mais um no cardzinho, mais uma aqui que fala sobre link e navegação para você fazer essa navegação aqui. Então é super simples você fazer isso. Quando a gente fala na estrutura aqui, nada demais. App, page layout, blog, page layout. Eu coloquei uma estilização muito simples aqui, porque eu tô achando que às vezes eu deixo a desejar na estilização. Mas eu deixo a desejar na estilização porque este não é um vídeo para te ensinar a ser um designer. Este é um vídeo para você entender o Next.js 13.4 nos detalhes, para você ser o profissional top 1% desse ecossistema. Por isso eu deixo focado os vídeos em cada uma dessas capacidades. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, galera. Eu vou mostrar para vocês como você faz para quando você entrar, por exemplo, numa página de blog, se algo acontecer, automaticamente a gente consiga limitar os problemas que acontecem para a página. Então, o que acontece? Aqui na parte de blog, eu tenho uma pasta de blog, vou entrar no blog e vou entrar na página. Quando a gente quer tratar o erro, o que a gente vai fazer? É bem importante você entender que esse tratamento que eu faço no segmento blog, ele vai criar um limite de captura de erro para o que está na página e, consequentemente, para o que está numa estrutura abaixo da pasta de blog. Isso quer dizer, já no começo para você, que se você tiver uma estrutura segmentada com várias páginas e layouts alinhados, se lá para baixo acontecer um erro, esse erro vai pulando de estrutura em estrutura até que, obviamente, ele encontre um limite de erro que a gente vai criar aqui.
como que eu faço para se caso aconteça um erro como throw new error, grande erro. Vocês sabem qual é o grande erro, né, pessoal? Eu falei agora há pouco. Se inscrever, deixar o like e comentar aqui no vídeo. Ou desculpa, esse não é o erro. Essa é a maneira certa de fazer. É a maneira que você limita os erros assistindo os vídeos do Developer Deck 101. Você se inscreve se não está inscrito, ativa os sininhos, deixa o like e, obviamente, comenta para eu saber que você está assistindo aqui. Mas vamos lá falar vamos falar aqui do grande erro aqui, pessoal. Seguinte, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Tá dando erro, grande erro. Não capturou, fica feio, o usuário não vai gostar. O que a gente faz? Bom, aqui como que a gente vai tratar? Então, basicamente, a gente vai chegar aqui no blog e vai criar um error.js. Esse erro JS nada mais é de um export function error e ele vai receber duas propriedades que a gente pode desconstruir aqui, que é o error e o reset, tá? Isso está na documentação, obviamente, eu vou colocar um default aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber aqui, pessoal, vamos colocar um return aqui, só para a gente colocar um tratamento de erro aqui. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre o tratamento de erro, de novo, a arquitetura do Next.js coloca como tratamento de erro deve estar ligado, de certa forma, a uma interação com o usuário, porque ele pode tomar uma ação se algo acontecer. O fato de ter esse tipo de perspectiva faz com que esse componente ele deva ser um componente use client, tá? Então ele é um componente cliente porque o tratamento do erro se espera que possa ser feito através de uma tomada de ação de usuário, como um clique, por exemplo. E aí o que acontece? Se a gente chegar aqui no page do blog e colocar, por exemplo, throw new error, grande erro, e a gente voltar aqui e clicar no blog, você vê que ele vai tratar o erro. E aí, pessoal, olha só, ele tratou o erro aqui, colocou que deu erro, mas não deixou eu fazer nada, tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante vocês entenderem. Outra coisa importante que eu acho que talvez tenha ficado claro aqui para vocês, que a página do blog está aqui, né? E esse botão ir para o home, ele está no layout, tá? E isso já basicamente exemplifica para vocês que os limites do tratamento desse error.js, ele é para a página e para os filhos ou componentes filhos, children, da página, e não do layout. Mas aí o que acontece, né, pessoal? O grande problema disso é que eu estou tratando da página, mas se por acaso eu tiver com problema no layout, o que acontece se aqui no meu layout do blog, eu por acaso tivesse um throw new error, e aí coloque o tratamento erro layout. Ah, escrevi errado. Coloquei aqui, ele deu erro e não deu um tratamento. Como que a gente trata esse tratamento? Como que a gente trata esse tratamento? Lembra que eu falei que a gente tem um limite pela página agora há pouco? E eu acho que eu falei no começo do vídeo que se a gente tem segmentos que tem uma estrutura muito mais abrangente, de certa forma, mais aprofundada, mais profunda, então várias pastas alinhadas uma dentro da outra, o erro ele vai pulando para cima até encontrar algo que o limite. Bom, como que eu resolvo isso, pessoal? Eu venho aqui na pasta raiz, tá? Na app, e crio um error.js. Quando eu crio esse error.js, eu posso colocar um erro raiz ou um erro na pasta root e eu salvar. Então aqui, quando eu volto na página raiz e clico em blog, o que vai acontecer? Ele vai para o blog, vai gerar o erro é capturado, na verdade o erro da página é capturado, na verdade, ele nem chegou a dar o erro na página, né? Porque na hora ele já gera
aquele erro no layout e o layout joga o erro para cima e ele é capturado. Então, assim, o que aconteceu aqui? Como eu expliquei, o erro ele vai pulando até achar uma determinada limitação para você poder tratar. E aqui dentro, até antes da gente fazer toda essa brincadeira aqui, eu quero mostrar mais uma coisa, porque você pode perguntar assim para mim. Tá, Bruno. Só que agora, o que acontece se você dá um throw new error no layout da página raiz? Bora lá fazer. Bom, e aqui, pessoal, basicamente para a gente poder ter um tratamento total desde a volta do erro na raiz, como o error.js ele é basicamente limitante à página, o que a gente faz? Vou até copiar isso aqui, e aí a gente vem aqui no app e cria, por exemplo, um global error.js. E aí é muito parecido, você pode, se você quiser, colocar um global error aqui para ficar dessa maneira. A única diferença que você tem que pensar quando você trata o erro global é que ele precisa ter a tag HTML e a tag body. Por quê? Porque você precisa, por exemplo, tratar o erro global como erro gerando a página HTML, tá? Então, isso é uma maneira de você tratar esse erro global para que caso você tenha algum problema no teu layout. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. A gente então aqui dentro da page a gente não tem nada, layout nada demais. A gente tem no blog o page, deixa eu tirar o erro do page, salvar, deixa eu tirar o erro do layout. E aqui a gente tem, deixa eu ver onde é que mais que tem erro. E aqui a gente tem a nossa página aqui, aonde a gente tem os tratamentos de erro que podem acontecer, tá? Uma das coisas que é importante levar em consideração, pessoal, os exemplos dentro da documentação do Next.js falam que quando você for fazer o tratamento de erro aqui, você tem essa função de reset, tá? Essa função de reset faz a tentativa de renderizar novamente, tá? Ela normalmente é colocada assim, tá? Então a gente vem aqui, ó, por exemplo, no layout do blog, a gente poderia ter uma div aqui, né? Opa, deixa eu colocar uma div aqui. Normalmente você vai ter alguma tela que vai dizer de alguma forma para o usuário que algo aconteceu, e você teria, por exemplo, um botão onde você teria o on-click, né, de novo, dessa execução aqui do reset, tá? Nos meus testes, sendo super honesto, cadê? Faltou fechar o botão aqui. Nos meus testes aqui, quando gera esse erro aqui, por exemplo, vamos voltar aqui na nossa page do blog e vamos colocar throw new error de novamente aqui. Nossa, que difícil. Error, meu Deus. Erro. O que acontece? Ele coloca para você colocar aqui no botão, algo aconteceu, e aí, obviamente, né, tentar novamente, ele coloca, por exemplo, para ele reinicializar aqui, tentar resetar isso. E, obviamente, o que isso faria, pessoal, é você, de certa forma, tentar renderizar novamente, recuperar o controle, o componente, desculpa, e executar ele novamente, tá? Existem outras coisas que acontecem também, porque a gente trabalha muito agora com Next.js 13.4 com renderização do lado do servidor, com React Server Components, né? E um dos pontos que acontece é o seguinte:
Quando a gente está utilizando componentes, essa página aqui, como vocês sabem, ela é executada no servidor, né? Tanto que ela está, por exemplo, com a sync aqui, essa página é executada no servidor e muitos dos erros que você vai tratar quando você tem uma execução de uma página que é renderizada no servidor, pode ser que ocorra, por exemplo, um erro de data fetching, por exemplo. Você vai buscar uma API, a API está indisponível por algum motivo, ou você utilizou todas as chamadas que você poderia até aquele determinado momento, então o serviço não está responsivo ou demorou mais do que deveria. Quando acontece esse tipo de erro, em vez de ele jogar na tela alguma coisa, internamente ele gera um código com ponto .digest no servidor e com isso você pode pegar esse código e você procurar nos logs do servidor qual que é o erro, porque obviamente quando a gente está trabalhando com servidor, com componentes renderizados do lado do servidor, pode ser que a gente tenha informações que são mais sensíveis para... E aí é perigoso você, obviamente, jogar um stack trace na tela aí, porque você pode ter essa informação mais sensível sendo disponibilizada para o usuário que está utilizando. Resumindo, pessoal, o tratamento de erros ele é baseado numa convenção de nome de arquivos, onde você tem um componente que recebe algumas propriedades e você pode usar essas propriedades aí para que você possa tomar uma decisão dentro do teu código quando algo acontece, ou se você quiser, por exemplo, renderizar um componente diferente, fazer um reset de página, ou você pode, de repente, mandar teu usuário também navegar para outra página, ou se der erro, você dar a opção, por exemplo, do seu usuário navegar para outra página. O que você tem que levar em consideração daqui é que quando você cria dentro do segmento blog, por exemplo, dentro de qualquer segmento que você criar de pastas, quando você cria o error.js, tá? Os limites dele são a página e o que está abaixo da página. Caso você tenha algum problema no layout ou você não tenha esse arquivo error, o erro ele vai ser jogado para um nível acima buscando um error.js. E quando você chega no final e você não tem algo para capturar esse error.js lá na pasta raiz, por exemplo, o framework ele vai tentar ver se existe um global-error.js, que é o catch-all de tudo, para capturar esse erro, e se não tiver, realmente não vai carregar nada para o seu usuário, vai gerar um erro na tela. Então você teria que criar essa estrutura para gerenciar os teus erros. Obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo do canal. Eu queria agradecer todo o carinho pelos comentários que vocês estão fazendo, por sempre deixar o seu like e por estar assistindo todos os vídeos aí, isso está ajudando bastante. Se não for pedir muito, eu peço para vocês compartilharem essa playlist. Eu estou fazendo tema por tema, no maior detalhe que eu acho que merece ser dado para determinado conteúdo, para que você que é iniciante possa aprender Next.js, para você que de repente é alguém que tenha mais experiência possa capturar, consumir algo de novo aí que te ajude no seu dia a dia. Agradeço mais uma vez, abraço do coração e até o próximo vídeo.